Meu marido e os amigos dele acharam que seria hilário me largar numa cidadezinha da Itália depois de uma briga. Quero só ver como ela vai voltar. Gargalharam, arrancando com o carro. Eu não voltei. Um mês depois, ele me rastreou na Grécia. Eu já estava recomeçando. Quero ver agora como você vai voltar, riu Gabriel, a voz cortando o ar da tarde enquanto ele batia a porta do carro. As lanternas traseiras do nosso carro alugado foram ficando cada vez menores, sumindo na curva da ruela italiana, deixando para trás apenas poeira e o eco das risadas dos amigos do meu marido. Fiquei paralisada, a boca ainda aberta no meio de uma frase. A discussão que travávamos em frente ao pequeno café perdeu o sentido diante daquele ato impensável. Ele vai voltar, sussurrei para mim mesma, atraindo olhares curiosos dos moradores que jantavam nas mesas da calçada. É só pra me assustar, pensei. Mas o nó no estômago apertou conforme os minutos viravam 1 hora, o céu escurecendo sobre aquela cidade estranha, cujo nome eu nem conseguia pronunciar direito. Quando implorei para o Gabriel não beber tanto no almoço, jamais imaginei que a coisa chegaria tão longe. Os amigos dele, colegas da faculdade comemorando o reencontro anual só entre caras, do qual eu fui convidada a contragosto, entraram na onda quando sugeri voltarmos pro hotel. Ela vive te controlando, cara, soltou Pete, pedindo outra rodada no instante em que me levantei para sair. Gabriel veio atrás de mim. As palavras estavam arrastadas pelo álcool, mas a raiva, afiada. A discussão degringolou rápido, anos de mágoas borbulhando pros dois lados. Sua bolsa tem o passaporte, né? Ele zombou antes de se sentar no banco do motorista. Então se vira. Você é tão esperta, vive mandando em mim. A noite caiu de vez enquanto a realidade despencava sobre mim. A cidadezinha charmosa que parecia de cartão postal de dia, agora soava ameaçadora. Contei meu dinheiro. R$80 e $37. Não dava pra pagar um voo de volta. Mal cobria uma diária num quarto barato. Meus cartões estavam na carteira do Gabriel. Ele se oferecera pra carregá-los quando minha bolsinha ficou lotada. Achei a pensão mais em conta que consegui. Um quarto encardido sobre uma padaria, com cama estreita e uma pia no canto. A senhora idosa que me levou até lá não falava inglês, mas pareceu entender minha situação, afagando meus braços com pena. Ele me bloqueou, murmurei incrédula, encarando o celular. 27 ligações para o Gabriel, todas indo direto pra caixa postal. As mensagens chegavam, mas ninguém respondia. Tentei Pete, depois Marco, depois cada um dos amigos que estavam naquele carro. Todos bloqueados. Um arrepio me percorreu quando percebi que aquilo não tinha sido um impulso momentâneo, e sim uma humilhação planejada. O sono veio em fragmentos, interrompido por checagens esperançosas no celular e novas ondas de pânico. De manhã, convenci-me de que o pesadelo acabaria. Gabriel apareceria, arrependido, mas pronto pra me culpar por ter levado a brincadeira a sério demais. Eu ficaria furiosa, mas aliviada o bastante pra seguir em frente. Voltar pra nossa vida cuidadosamente montada em Boston, onde ele era um arquiteto respeitado e eu a esposa prestativa que abandonara a própria carreira de design pra cuidar da casa e da agenda social. Mas ele não voltou. No segundo dia, racionei o dinheiro que restava, comprando só um panini pro almoço enquanto percorria a cidade, vasculhando cada hotel e restaurante em busca de qualquer sinal do nosso grupo. À noite, entendi que eles haviam seguido o roteiro, indo pra Florença sem mim. No terceiro dia, um dono de café, percebendo meu andar sem rumo na porta do estabelecimento, me ofereceu um expresso de graça, e num inglês estropiado, o caminho até a delegacia local. O policial parecia pouco surpreso com a história, como se turistas abandonados fossem rotina, mas o inglês limitado dele e meu italiano inexistente renderam apenas um boletim de ocorrência e um aceno solidário. Naquela tarde, tomei a decisão mais difícil da minha vida. Em frente à vitrine apertada de uma casa de penhores, torci a aliança do dedo, o diamante de 2 quilates que o Gabriel trocou no nosso 5º aniversário, substituindo a argola modesta com que começamos. O dono ofereceu bem menos do que valia, mas suficiente para bancar o próximo passo da minha jornada, fosse ele qual fosse. América. Liga pra família, sugeriu o penhorista, contando os euros. Assenti no automático, mas por dentro o outro plano começava a tomar forma. Família significava explicar tudo. Ouvir o eu te avisei da minha mãe sobre o temperamento do Gabriel. Encarar amigos que já tinham visto as fissuras do nosso casamento, que eu me esforçara tanto pra maquiar. Encarar o temperamento do Gabriel também significava encarar os amigos que haviam percebido as rachaduras do nosso casamento, que eu tentara tapar a todo custo. A rodoviária estava silenciosa quando cheguei. O painel eletrônico mostrando destinos que eu só vira em revistas de viagem. Um ônibus noturno até Roma, depois balsas, mais ônibus. Lugares onde Gabriel e os amigos jamais pensariam em me procurar, se é que algum dia se dessem ao trabalho. Meu dedo pairou sobre o nome do meu pai nos contatos. Bastava uma ligação, e ele mandaria dinheiro para um voo de volta. Uma ligação, e eu retornaria à vida que construí, na qual me encolhia dia após dia para caber no ego inflado e nas exigências do Gabriel. Lembrei do dia em que Gabriel, em tom de piada, escondeu meus portfólios quando comentei que pensava em voltar a trabalhar com design de interiores. Pra que complicar? Ele perguntou. Não precisamos do dinheiro e eu preciso de você focada na nossa vida. Na hora dei risada, mas ali, sentada naquela estação imunda, enxerguei aquilo pelo que era. Mais uma cerca no curral que ele construiu ao meu redor. Pra onde vai? Perguntou a bilheteira. Uma senhora de olhar gentil que me observava encarar o quadro de partidas havia quase 20 minutos. Grécia, respondi, a decisão se cristalizando enquanto eu falava. Pro vilarejo costeiro mais distante que a senhora conseguir. 14 horas depois, cambaleei para fora do último ônibus, o corpo duro pelos bancos desconfortáveis e pela tensão. O cheiro de maresia e oliveiras me recebeu enquanto eu absorvia as construções caiadas de um vilarejo, cujo nome eu não conseguia pronunciar. A bateria do celular morrera em algum ponto entre um país e outro. Meu estômago roncava de fome, e o peso do que eu fizera, ou do que haviam feito comigo, pressionava meus ombros. O cansaço fazia as bordas da visão tremer enquanto eu caminhava rumo ao que parecia ser o centrinho. 3 dias de montanha-russa emocional me deixaram em carne viva, oscilando entre a raiva do Gabriel, o medo do futuro incerto e um lampejo estranho, quase perigoso, de algo que se parecia demais com liberdade. Os euros restantes talvez bancassem 2 noites no quarto mais barato que eu encontrasse. Depois disso, eu não tinha plano, não tinha amigos, não sabia mais do que, por favor e obrigada no idioma local. Mas enquanto via o pôr do sol tingir de ouro e rosa as águas do Egeu, uma calma que eu
eu não sentia havia anos pousou sobre mim. O sol grego castigava sem piedade, enquanto eu me afastava cada vez mais da vila. Bolhas estouravam nos meus pés dentro das sandálias nada práticas para turismo. Para piorar, minha garrafinha já estava vazia fazia horas. E a soma de desidratação, fome e exaustão emocional fazia o mundo girar ao meu redor. Árvores verde-prateadas ladeavam a estrada empoeirada, as folhas reluzindo como moedas ao vento. Oliveiras. Percebi um segundo antes de meus joelhos cederem. O chão veio ao encontro do meu rosto, mas eu mal senti o impacto. A escuridão tomava as bordas da minha visão enquanto uma serenidade estranha me inundava. Talvez fosse até poético. Largada pelo marido num país estrangeiro só pra desabar sozinha em outro. Fechei os olhos, cedendo ao cansaço acumulado desde que Gabriel partiu. Fosmokira! Ouvi uma voz feminina rasgar a neblina da minha consciência, seguida de mãos calejadas que me viraram de costas. Um rosto idoso surgiu, sulcado de rugas em torno de olhos bondosos, arregalados de preocupação. Ela falou rápido em grego, deu tapinhas na minha bochecha e me ofereceu um cantil. A água devolveu-me fôlego suficiente para sentar, embora a cabeça ainda rodasse. Apresentou-se como Helena, repetindo o nome e apontando para si mesma. Reproduzi o gesto, fraca. Alexis. Helena ajudou-me a levantar. O corpo pequeno era surpreendentemente forte ao sustentar meu peso. Apontou para uma casa de pedra entre as oliveiras e fez com os dedos o gesto de caminhar. Assenti, sem forças para discutir, e deixei que me guiasse morro acima. A cozinha me recebeu com cheiro de ervas penduradas nas vigas e algo saboroso borbulhando no fogão antigo. Helena me acomodou numa mesa gasta e chamou alguém. Uma voz masculina respondeu e, instantes depois, um senhor de rosto curtido de sol e bigode prateado apareceu enxugando as mãos num pano. Nikos, disse Helena, apontando para ele. O marido me saudou com um aceno cauteloso, olhar questionador, porém gentil. Helena encheu um copo de água fresca, empurrou-o nas minhas mãos e trouxe uma tigela de sopa simples. Minha barriga roncou alto com o cheiro, arrancando um sorriso de Helena. Aquela noite passou num borrão de comunicação truncada. Tentei explicar minha situação com poucas palavras, gestos e, no fim, lágrimas. Helena assentia como se entendesse tudo, embora eu soubesse que não captava cada detalhe. Nikos permanecia calado, mas atento, às vezes perguntando algo que Helena traduzia por mímica. Ofereceram-me o quarto de hóspedes. Paredes caiadas, cama estreita, colcha feita à mão. Exausta demais para protestar, apaguei num sono que eu nem sabia que precisava. Acordei com galos cantando e cheiro de pão fresco, roupas limpas, um vestido de algodão e um cardigã. Estavam dobradas aos pés da cama, antigos, mas recém-lavados. Ficaram largos, mas eram um alívio comparados às roupas de viagem. Na cozinha, Helena sorriu ao me ver, servindo café forte e pão com azeite e mel. Com a luz do dia clareando as ideias, a vergonha bateu. Aqueles estranhos me acolheram sem questionar, me alimentaram, me vestiram. Eu precisava explicar, pagar, seguir. Num inglês hesitante e com um app de tradução, o celular agora carregado graças a um adaptador que Nikos encontrou, tentei agradecer e dizer que pretendia voltar à vila. O rosto de Helena murchou. Ela balançou a cabeça com firmeza, apontou a chuva batendo na janela e depois para meus pés ainda em carne viva. Ah, fica, insistiu. Uma das poucas palavras que conseguia dizer em inglês. Descansa. Nos 3 dias seguintes, tentei partir várias vezes. Todas encontraram resistência carinhosa. Numa delas, já com a bolsa na mão, Helena interceptou-me na porta. A expressão ferida encheu-me de culpa. Pegou minha mão e levou-me até uma caixinha de madeira na lareira, abrindo-a para revelar fotos. Os dedos tremiam ao indicar uma jovem com os olhos de Helena e o sorriso de Nico. A Sofia, murmurou. Depois apontou para bem longe. Austrália. As lágrimas lhe subiram enquanto ela fazia o gesto de embalar um bebê e mostrava com a mão a altura de uma criança. Neta, conseguiu dizer, apontando para uma foto recente de um neném. Entendi na hora. Helena via em mim uma substituta para a filha e a neta distantes. Alguém que preenchesse aquele vazio. Em vez de me sentir manipulada, meu coração doeu pela saudade dela. Assenti devagar e pendurei a bolsa de volta no gancho. Cada dia trazia novas rotinas enquanto eu me encaixava na vida da fazenda. Helena me ensinou a pegar ovos sem assustar as galinhas, a estender roupa de um jeito que o vento da montanha secasse rápido. Nikos mostrou como diferenciar mato e tempero na horta. A paciência dele ficou clara quando arranquei uma erva útil por engano. O trabalho era braçal, distante da vida polida em Boston, mas satisfatório de um jeito que eu tinha esquecido. Meu corpo, acostumado a academias chiques e treinos cronometrados, reclamou. Calos novos surgiram, músculos desconhecidos latejavam toda a noite. Com o passar dos dias, a dor diminuiu e minha força aumentou. Mais importante, o looping mental sobre o abandono se calou aos poucos, trocado por preocupações simples de tarefas rurais e aprendizado da língua. À noite, na varanda enquanto Helena tricotava e Nikos fumava o cachimbo, experimentei lapsos de paz. A traição ainda doía, mas ali, entre oliveiras antigas e o compasso da vida no campo, começou a parecer menos o fim da história e mais um capítulo inesperado. 2 semanas depois da minha chegada, Helena sentou-se ao meu lado, enquanto descascávamos ervilhas. Examinou meu rosto pensativa, antes de perguntar devagar, no inglês que aprendera. Casa? Você não vai voltar pra casa? Fez um aviãozinho com a mão e apontou para os Estados Unidos. A pergunta me pegou de jeito. Lar. A palavra evocou o nosso sobrado sofisticado em Boston, com móveis de design e decoração milimetricamente harmonizada. Trouxe também o controle de Gabriel, a administração das finanças que me deixou sem acesso próprio, o jeito sutil de me afastar das amizades, o desdém pelas minhas ambições profissionais. As lágrimas correram enquanto as palavras jorravam numa língua que Helena não dominava, mas sentimentos que ela compreendia. Contei sobre a traição, sobre anos cedendo pedaços de mim para manter a paz, sobre a humilhação de ser abandonada como bagagem indesejada. A mão calejada de Helena pousou sobre a minha. Quando terminei, ela apontou pro coração, depois pra fazenda, e finalmente pra mim. A mensagem era clara. Eu tinha um lugar ali, se quisesse. Trabalhar, falei, imitando Nikos cuidando das oliveiras. Eu fico, eu trabalho. O sorriso de Helena abriu como o sol nascendo sobre o Egeu. Ela assentiu, apertou minha mão e voltou às ervilhas, como se tivéssemos combinado algo tão simples quanto o cardápio de amanhã. Não a completa reinvenção da minha vida. Minha decisão de ficar marcou o começo da minha educação em cultivo de oliveiras. Na manhã seguinte, ainda com estrelas no céu, Helena me sacudiu da cama e me entregou roupas de trabalho e botas
resistentes que tinham pertencido a Sofia. Meio dormindo, segui ela e Nikos até o olival, onde o primeiro fio de luz mal delineava as árvores ancestrais. Elis, explicou Helena, apontando para os galhos carregados. Mostrou a técnica certa. Pentear suavemente os ramos com ancinhos de madeira para soltar as azeitonas sobre redes estendidas no chão. Minha primeira tentativa derrubou gravetos e folhas junto com pouquíssimas azeitonas, rendendo-me uma correção paciente de Nikos. No meio da manhã, o sol já torrava. Meus ombros ardiam de esforço e minhas mãos, de Madame de Boston, exibiam as primeiras bolhas, expressão que Helena usou rindo enquanto examinava minhas palmas. Na pausa do almoço, ela sumiu na casa e voltou com um bálsamo caseiro cheirando a ervas e cera de abelha. O alívio foi imediato quando espalhou o unguento na pele em carne viva. Amanhã melhora, prometeu. E surpreendentemente, estava certa. A cada dia eu evoluía, a técnica refinava, a força aumentava, a mão criava calo. Em poucas semanas, já trabalhava ao lado deles por horas sem reclamar, orgulhosa dos montes de fruto colhido. A triagem era ainda mais puxada. Sentados a uma mesa longa sob a pérgola, separávamos as azeitonas por qualidade, perfeitas pro óleo premium, com leves manchas pro de segunda, danificadas para fazer sabão. No começo, Helena me vigiava com olhos de águia, corrigindo deslizes com toques leves. Aos poucos, as correções rarearam enquanto meu olhar pegava nuances. Você aprende rápido, elogiou Nico certa noite, o inglês dele melhorando junto com meu grego capenga. Foi o maior elogio que já me deu, e um calor bom espalhou-se no peito. A educação também invadiu a cozinha de Helena, que à primeira vista me intimidava pela falta de modernidade. Em Boston, eu me achava boa cozinheira, seguindo receitas de revista gourmet para impressionar colegas de Gabriel. Já Helena cozinhava sem medidores nem termômetro. Era conhecimento passado de geração em geração. Repara, dizia ela sovando massa de pão. Eu imitava os movimentos e no começo falhava feio. Meus primeiros pães saíram do forno de pedra tortos, crus por dentro ou torrados demais. Treino, incentivava ela, quebrando até os piores para provar tudo. Aprender nunca é desperdício. A naturalidade dela diante do erro foi revolucionária para mim. Na minha vida antiga, erro era algo para esconder, não degrau de evolução. A simplicidade das refeições escancarou o quanto minha dieta americana era industrializada. Ali, tudo vinha da terra deles ou de fazendas vizinhas. Legumes ainda quentes de sol, ovos recolhidos de manhã, queijo das cabras da estrada. Os sabores eram vivos, limpos, bastava um fio de azeite, limão e ervas do jardim de Helena. Meu corpo mudou com essa combinação de dieta e trabalho. As roupas de grife afrouxaram enquanto o peso extra sumia, dando lugar a músculos definidos. Minha pele, antes mantida por cremes caríssimos, passou a brilhar com óleo de oliva, pão simples e suor honesto. Quando me vi no espelhinho do banheiro, encarei uma estranha, bronzeada, forte, mais presente apesar de mais leve. Conforme o vocabulário em grego crescia, eu e Helena achávamos novas formas de conversar além de comida e serviço. Nos intervalos noturnos, ela trazia álbuns de fotos, apontando imagens em preto e branco da juventude na vila. Fiquei chocada ao descobrir que já fora professora antes de voltar ao negócio de azeitonas da família. E você? Perguntou, simulando digitar. Mostrei no celular fotos dos meus projetos de design de interiores pré-casamento, a carreira que Gabriel chamava de hobby. Helena analisou com real interesse, indicando elementos de que gostava e soltando. Pensamento bonito, enquanto batia no próprio templo. Esse reconhecimento singelo me encheu os olhos d'água, algo que Gabriel foi retirando pouco a pouco. Numa tarde chuvosa, Helena me ensinou a tricotar. Sua paciência era infinita com meus pontos soltos e fileiras tortas. Meu primeiro projeto completo foi um cachecol simples, cheio de caroços, mas totalmente feito por mim. Enrolei-o no pescoço com mais orgulho do que sentira usando o cachemiro de grife que Gabriel me dera no Natal. Outras peças artesanais vieram. Uma caneca de barro moldada sob orientação de Nikos. Um cesto trançado que aprendi com um vizinho. Cada objeto carregava horas de vínculo e história que nenhum luxo comprado traz. Minha coleção cresceu enquanto o apego à perfeição material diminuía. Após 3 meses trabalhando só por cama e comida, Helena me chamou certa manhã com Nikos ao lado. Levaram-me ao galpão onde prensam e engarrafam o azeite, mostrando o estoque modesto da nossa safra. Dia de feira, anunciou Helena, apontando o calendário. A feira da vila fervilhava. Agricultores e artesãos exibiam mercadorias. Moradores e turistas circulavam. Helena e Nikos montaram sua mesa simples, alinhando garrafas de azeite verde dourado, sabonetes de oliva e vidros de azeitona em conserva. Para minha surpresa, me puseram na linha de frente para falar com os clientes. Meu grego quebrado e o inglês limitado deles renderam confusão e risadas, mas as vendas foram somando o dia inteiro. Ao fechar a feira, Helena me entregou um envelope de euros. Sua parte, disse simplesmente. Trabalho justo, pagamento justo. Encarei a quantia modesta, talvez o preço de um jantar nos restaurantes que eu e Gabriel frequentávamos, mas aquele dinheiro representava algo que eu não tinha há anos. Independência conquistada pelo meu próprio suor. Sem amarras, sem expectativas veladas de gratidão ou obediência. Só recompensa honesta por trabalho honesto. À noite coloquei o envelope debaixo do travesseiro, tocando nele de vez em quando para ter certeza de que era real. Em 10 anos de casamento, Gabriel assumira as finanças para simplificar, deixando-me com cartões vinculados a contas que ele monitorava. Aquela pequena pilha de euros era o primeiro passo para reconstruir uma vida só minha. Ao cochilar, percebi que não pensara em Gabriel o dia todo na feira. Minha mente estava ocupada com frases em grego e orgulho dos nossos produtos. O espaço que ele ocupava nos meus pensamentos encolheu, substituído por olivais, lições de cozinha e a certeza crescente de que eu era capaz de muito mais do que ele me deixara acreditar. Na semana seguinte, Helena e Nikos me convidaram para jantar na taverna da praça. A primeira saída desde que cheguei. Vestindo uma blusa emprestada de Helena, senti o coração disparar ao entrar no lugar agitado. O dono, Staves, recebeu o casal com abraços efusivos, antes de lançar um olhar curioso para mim. Nossa americana, apresentou Helena em grego,
expressão que eu já entendia. Stave sorriu caloroso e nos levou à mesa que claramente era a deles. Entre pratos de peixe grelhado e vinho da vila, Nikos pigarreou e falou no inglês cauteloso. Alexis, queremos falar de negócios com você. A seriedade dele me pegou de surpresa. Será que eu tinha feito algo errado? Será que estava na hora de seguir caminho? Helena esticou o braço sobre a mesa, deu um tapinha reconfortante na minha mão e retomou de onde o marido havia parado. Estamos velhos já. 68, 70 anos, explicou, apontando de si para Nikos. Não temos filhos por aqui. E Sofia não volta, confirmou Nikos, balançando a cabeça com gravidade. Pensamos em nos aposentar em 2, 3 anos. Ele abriu os braços em direção ao pomar. Mas as oliveiras têm 200 anos. Precisam de mãos jovens. Senti o ar sumir dos meus pulmões quando entendi. Helena sorriu, os olhos vincados nos cantos. Você aprende rápido, trabalha duro. A gente ensina tudo. Então ela estendeu as mãos, como quem coloca algo precioso na palma da outra pessoa. O negócio pode ser seu. Fiquei pasma. Eles mal me conheciam. Uma forasteira que surgira na vida deles há poucos meses. E mesmo assim, ofereciam um futuro que eu nem ousava imaginar. Mas eu não sei o suficiente. Gaguejei. As árvores, a prensa, a parte comercial. Você aprende, disse Nikos, firme. Nós ensinamos. Sem pressa. Aquela noite marcou o início do meu verdadeiro aprendizado. Não era mais só um par de mãos extra. Virei herdeira de gerações de conhecimento. Todas as manhãs, Nikos me guiava por setores diferentes do olival, explicando como variações de solo afetam o sabor, como detectar doenças cedo e o momento exato de colher cada área para obter o melhor azeite. Helena se concentrava nos registros, livros caixa escritos à mão e planilhas simples que o neto montara numa visita anos atrás. Funcionava, mas estava ultrapassado. Vendo uma chance de contribuir além do trabalho braçal, passei as noites modernizando o sistema, criando registros digitais que facilitavam o controle de estoque e vendas. Olha só, mostrei a Helena certa noite, filtrando a planilha para revelar quais variedades vendiam melhor em cada feira. Os olhos dela se arregalaram diante dos padrões que surgiam. Esperta, aprovou com um aceno. Cabeça de dama de Boston. Ótima pro negócio. Com a benção deles, comecei a fazer pequenos ajustes de marketing. As garrafas ganharam rótulos novos, com notas de sabor e combinações de pratos. Fiz um folheto simples explicando o método tradicional, respondendo às perguntas que turistas faziam na feira. Meu grego cada vez melhor abriu portas além do círculo de Helena e Nikos. O farmacêutico que fornecia o remédio de pressão para Helena passou a visitar nossa barraca para papos que iam além de compras. A esposa do padeiro me convidou para o café semanal com outras moradoras. Imersão intimidadora, porém valiosa, na língua e nos costumes locais. Steves, o dono da taverna, virou aliado inesperado ao colocar nosso azeite premium nas mesas e destacar o rótulo novo em cada uma delas. Bom pra você, bom pra mim, piscou ele. O boca a boca correu, e logo 2 restaurantes de vilarejos vizinhos nos procuraram. 6 meses depois, participei do batizado da neta do açougueiro, minha primeira celebração formal na aldeia. Bem no fundo da pequena igreja, acompanhei o rito com um nó na garganta. O padre idoso notou minha presença e fez questão de me cumprimentar. Em seguida, arranhou um inglês aprendido no seminário em Atenas. Você trouxe vida nova ao velho olival, disse, os olhos úmidos cintilando. É bom para a aldeia. Os jovens vão embora para Atenas, para a América. Precisamos de sangue novo. Aquele acolhimento derrubou a última barreira. Convites passaram a chegar sem parar. Festas de santo, churrascos improvisados na praia, reuniões do comitê sobre o festival de verão. Cada evento tecia mais um fio na rede que me prendia ali. Iana, a tecelã cuja barraca ficava ao lado da nossa na feira, tornou-se amiga próxima. Quarentona, viúva cedo, tinha um humor afiado e pragmático que lembrava minha colega de faculdade. Nossas conversas num misto do meu grego em progresso e do inglês excelente dela, iam de estratégias de venda a fofocas da aldeia e reflexões pessoais. Você nunca fala da América, observou certa tarde enquanto recolhíamos as mercadorias que não venderam. Família, amigos. A pergunta me perfurou de surpresa. Eu estava tão focada em construir a vida nova que empurrei a antiga para um canto. Meus pais já morreram, alguns amigos, parei, percebendo como Gabriel me isolara aos poucos, sempre arranjando defeito nos colegas da faculdade ou nos contatos de trabalho. Iana assentiu, entendendo. O marido que te largou na Itália. Você nunca diz o nome. Gabriel, falei. As sílabas soaram estranhas depois de meses de silêncio. Ele se chama Gabriel. E nunca te procurou? A franqueza dela era refrescante depois da delicadeza constante de Helena e Nikos. Não sei, admiti. Nem tenho olhado o celular. Eu o ligava só pra tirar fotos. Abandonei e-mail e redes sociais dos EUA, sem coragem de encarar o que podia estar lá. A sobrancelha arqueada de Iana me desafiou. Talvez seja a hora de ver, não por ele, mas pra você fechar essa porta direito. As palavras ecoaram naquela noite. Depois de ajudar Helena no jantar, subi pro quarto e liguei o telefone antigo. Com a internet simples da fazenda, entrei no e-mail abandonado. Centenas de mensagens não lidas. Amigos antigos, os assuntos evoluindo de saudades para estamos preocupados. Um aperto de vergonha me tomou. Eu sumira sem explicação. Um tópico da minha ex-mentora de design chamou a atenção. Oportunidade de trabalho, seguido de lembretes cada vez mais urgentes. Ela indicara meu nome para uma consultoria remota de materiais sustentáveis. E a vaga ainda estava aberta. Dizia o último e-mail de 2 semanas atrás. Antes que eu processasse essa ponte inesperada com meu passado, outro remetente congelou meus dedos. Gabriel Davis, eu sei onde você está. O horário mostrava que chegara poucas horas antes. Coração disparado, abri. Alexis, contratei um detetive e finalmente te rastreei nessa aldeiazinha da Grécia. Já chega dessa birra. Vou aí te buscar e acabar com esse drama. Meu voo pousa em Atenas na quinta. Esteja pronta em 3 dias. O quarto girou quando pânico e raiva se chocaram dentro de mim. Como ele ousava? Depois de meses calado, achava que podia simplesmente me recolher como bagagem perdida. Desci cambaleando, o celular apertado na mão. Helena ergueu os olhos do livro caixa sobre a mesa. O sorriso dela morreu ao ver meu rosto. Mas notícias da América? Perguntou baixinho. Gabriel? Consegui dizer. Ele chega aqui quinta-feira. Os olhos de Helena se estreitaram. Ela puxou um envelope debaixo do livro caixa e o deslizou até mim. Então o timing é perfeito. Eu só esperava o momento certo para te entregar isso. Lá dentro, encontrei documentos legais com meu nome ao lado de Helena e Nikos, redigidos em grego e acompanhados de tradução para o inglês. Contrato de sociedade, explicou Helena. 1/3 do negócio. Agora, não no futuro. Lágrimas embaçaram minha visão, enquanto eu encarava o papel, entendendo seu peso. Não era
emprego nem estágio, mas sociedade legítima. Não só um teto, e sim um alicerce para construir. Não é caridade, é reconhecimento conquistado, continuou ela, batendo no documento. Você decide o que acontece na quinta-feira. Você tem casa aqui, tem negócio aqui, e amigos aqui, acrescentou, apontando para o celular na minha mão. Aquele homem, ele não manda mais. A verdade dessas palavras caiu sobre mim como um manto de certeza. Desde que fui abandonada naquela cidade italiana, era a primeira vez que eu me sentia não apenas sobrevivendo, mas enraizada. Gabriel viria, mas encontraria uma mulher muito diferente da que deixou para trás. Os dias seguintes foram um turbilhão de preparativos, não de malas ou despedidas chorosas, e sim de fortalecimento emocional. Visitei Catarina, a única advogada da vila, que me ajudou a redigir os papéis de divórcio em grego e inglês. Contatei minha antiga mentora de design, aceitando, ainda que cautelosa, a consultoria remota. Enviei e-mails a velhos amigos, com explicações breves, sem desculpas. A quinta-feira amanheceu com um céu grego perfeito, sem nuvens. Eu estava no galpão de processamento testando amostras de azeite com Nikos, quando o motor de um carro de aluguel rompeu o silêncio da tarde. Helena surgiu na porta, mistura de apreensão e firmeza no rosto. Ele chegou, disse apenas. Com o coração disparado, limpei as mãos no avental e saí. Gabriel estava ao lado de um sedã prateado, óculos de grife sobre o cabelo impecável, examinando a casa humilde com nítido desdém. Vestia o traje de viagem caro que eu conhecia de tantas viagens de negócios, chino sob medida e camisa que provavelmente custava mais do que uma semana de lucro do nosso azeite. Não me percebeu de imediato, o que me deu segundos preciosos para me firmar. Aquele homem que já fora o centro do meu universo parecia menor, menos sólido diante das oliveiras ancestrais e das pedras envelhecidas que agora eram meu lar. Gabriel, chamei, a voz surpreendentemente calma. Ele se virou, e o choque no rosto quase me fez rir. Os olhos dele desceram das minhas botas de trabalho para os braços queimados de sol, parando no cabelo preso num coque simples. Vi a luta entre reconhecimento e incredulidade em cada ruga da expressão. Meu Deus, Alexis, o que aconteceu com você? O tom reprovador que antes me faria correr para me consertar agora batia em rocha. Aconteceu a vida, respondi, caminhando devagar. O que veio fazer aqui, Gabriel? Ele tirou os óculos. O charme ensaiado surgiu enquanto ele abria os braços. Vim te levar pra casa, claro. Já deu, não acha? Isto não é sobre provar ponto nenhum. Cortei parando fora do alcance dele. É sobre construir uma vida. O sorriso vacilou. Atrás de mim, ouvi Helena e Nico saindo da casa, silenciosos como guardiões. Gabriel os notou, feição endurecida. São essas pessoas que estão te mantendo aqui? Porque se for, eles têm me ensinado, interrompi. Sobre olivas, comunidade, gentileza sem condição. Apontei para o olival. Sou coproprietária agora. Tenho um negócio aqui. O espanto virou condescendência conhecida. Negócio? Alexis, seja séria. Você é designer, não agricultora. Isso é uma fase tipo comer, rezar, amar. Eu não devia ter te deixado na Itália. Foi estúpido e bêbado. Já pedi desculpas. Agora vamos pra casa. Você pediu desculpas? Quando? Em que mundo rastrear e exigir meu retorno é desculpa? A mandíbula dele enrijeceu. Tá bom. Desculpa por ter te deixado na Itália. Foi imaturo e errado. Pronto. Podemos seguir? Por que me procurou agora, Gabriel? Meses depois, ele se remexeu, olhando para o casal idoso que nos observava. Podemos conversar no carro, em particular? Eles nem falam inglês e eu... Não tenho nada a esconder, rebati. Por que agora? Ele suspirou, os ombros caindo. Seus pais ligam pros amigos, os clientes aparecem em casa e você não está... Fica feio pro seu... Imagem, completei. Ficou ruim pra sua reputação. Nossa reputação, corrigiu, ríspido. Nossa vida de 10 anos. A vida que você construiu, onde virei acessório do seu sucesso. Me diz, você percebeu o quanto eu era infeliz antes da Itália? Ele cerrou o olhar. Tínhamos uma vida boa, casa linda, segurança financeira, respeito. O que mais você podia querer? Propósito, conexão, autonomia. Apontei a casinha de pedra. Encontrei tudo isso aqui, no lugar que você chama de atrasado. Isso não é você, insistiu já desesperado. A Alexis que conheço não trocaria conforto por trabalho pesado e pobreza. Você tem razão, sorri. A Alexis que você conheceu não trocaria, mas ela morreu na Itália quando o marido a abandonou como piada. Quem está aqui fez outras escolhas. Nesse momento, Helena se aproximou e colocou algo na minha mão. O contrato de sociedade. Mesmo sem entender as palavras, ela sabia a hora. Entreguei o documento a Gabriel. Tenho raízes aqui. Um negócio. Uma vida baseada em respeito. Ele ficou furioso. Chamou aquilo de absurdo. Com calma, entreguei também os papéis de divórcio, já protocolados. Você me deixou, disse. Nunca imaginou que eu prosperaria. Ele ameaçou que eu me arrependeria. Escolhi a liberdade. Nikos pousou a mão no meu ombro e disse que era hora de Gabriel partir. Quando o carro se afastou, voltei-me para casa. Para a minha vida. Ele tentou me quebrar. Ao fazer isso, acabou me libertando.